Olá, magníficos estudantes! Bem-vindos ao Expoente, o canal que vos vai ajudar a elevarem o vosso desempenho. Vai buscar a tua calculadora, água, lápis e papel, porque juntos vamos resolver as questões 2 e 3 da primeira fase de 2020 do Exame Final Nacional de Matemática A. E não te esqueças, deixa o teu gosto se este vídeo te for útil ou deixa as tuas dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Subscreve o canal e partilha com os teus amigos. No final, a matemática não vai ser um bicho de 7 cabeças. Vamos lá então à resolução. A pergunta 2 diz o seguinte: 4 pessoas vão escolher cada uma e em segredo um dos seguintes números: 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a probabilidade de exatamente duas delas escolherem o número 5? Qualquer probabilidade calcula-se sempre com o quociente do número dos casos favoráveis a que um acontecimento ocorra sobre o número de casos possíveis. E, portanto, é isto que nós temos que calcular. Vou então primeiro calcular o número de casos favoráveis. Favoráveis a quê? Favoráveis a que exatamente duas delas escolham o número 5. E para isso vamos então recapitular. O que é que nós temos? Temos 4 pessoas e cada uma delas vai escolher um número. O que acontece é que duas escolhem exatamente o número 5. Ora, aqui já está. O que é que acontece às outras duas pessoas? Quantas possibilidades é que elas têm para escolher os outros números? Ora, se duas já escolheram 5, estas pessoas aqui não podem escolher o 5. Portanto, podem escolher o 1, o 2, o 3, o 4, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, vamos ter uma vez, vezes, uma vez, vezes, 4 vezes, vezes, 4 vezes. Mas agora temos aqui uma questão importante, que é, estas pessoas, é diferente se o Manel e a Maria escolhem o número 5 ou se a Joana e o João escolhem o número 5. Portanto, temos ainda que pensar que estes números 5 podem trocar de pessoa, podem ser outras pessoas a escolherem o número 5. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos então, primeiro, das 4 pessoas, vamos escolher duas. Portanto, das 4 pessoas, vamos escolher duas. Para quê? Para entregar os números 5. E depois, vamos então multiplicar por 4 e por 4. Porquê? Porque é o número de vezes que eles têm para escolher um número, ou seja, as possibilidades que as outras restantes pessoas podem alterar a sua escolha. Ou seja, neste caso, eles escolherem um destes números, do 1 ao 4. Portanto, concluindo, temos aqui os nossos casos favoráveis. Vamos então aos números de casos possíveis. Vou então agora representar aqui as 4 pessoas, não por bonequinhos, mas por posições. E agora vamos pensar quantos números é que a primeira pessoa tem à sua disponibilidade para escolher. 5. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E a segunda pessoa? Os mesmos 5 números. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Assim para a terceira pessoa e para a quarta pessoa. Ou seja, cada um deles está no direito de escolher um dos quaisquer 5 números. Portanto, o número de casos possíveis é então 5 à quarta. Já temos então os casos favoráveis e os casos possíveis. Vou voltar aqui à nossa probabilidade. Ficamos então com 4 combinações 2 a 2 vezes 4 ao quadrado sobre 5 à quarta, que dá então 0,1536. E, portanto, a resposta correta para a pergunta 2 é a linha D.
Antes de partirmos para a próxima questão, venho só lembrar-te que podes deixar qualquer dúvida que tenhas na caixa de comentários e fazer gosto no botãozinho aí em baixo para que possamos ajudar ainda mais estudantes a elevarem os seus desempenhos e conhecimentos. Faz pausa, nós esperamos. Já está? Então vamos lá à próxima questão. A pergunta 3 diz o seguinte: um saco contém bolas azuis e bolas brancas indistinguíveis ao tato. Cada bola tem uma única cor e só existem bolas azuis e bolas brancas no saco. A pergunta 3.1 dizem que se retira ao acaso e sucessivamente e sem reposição 2 bolas do saco. Sejam A e B os acontecimentos tal que A é então que a primeira bola retirada é azul e que B, a segunda bola retirada, é branca. Sabe-se ainda que a probabilidade de A interseção com B é igual a 1/3 da probabilidade de A. Justifique que inicialmente existia um número ímpar de bolas azuis no saco. E dá uma sugestão. Uma sugestão que é começar por designar por A o número de bolas azuis e por B o número de bolas brancas que existiam inicialmente no saco. Vamos então olhar para este saco. Inicialmente eu tinha não sei quantas bolas brancas e não sei quantas bolas azuis. O que eu sei é que o número inicial de bolas azuis no saco é A e que o número de bolas brancas inicialmente no saco é B. E, portanto, o que é que nos vai ajudar a concluir que o número A é um número ímpar? Esta informação aqui. Porquê? Porque se passarmos a probabilidade de A para o outro lado da equação, ficamos com a probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de A é igual a 1/3. E o que é que nós temos aqui? Temos a probabilidade de B sabendo A, que é igual a 1/3. É muito fácil de não nos enganarmos aqui. Basta saber que o acontecimento que está após o se, que está após a barra, é o mesmo que está no denominador. Por isso, nunca seria a probabilidade de A sabendo B, mas sim a probabilidade de B sabendo A, que é o acontecimento que está no denominador. Assim, não nos enganamos, temos a certeza que estamos a falar desta probabilidade e agora vamos então traduzir isto para algo que possamos ver melhor. Ou seja, vamos aqui ao nosso saco, vamos tirar uma bola azul, porque sabemos que aconteceu lá. Portanto, sabemos que a primeira bola retirada foi azul. Ora então, o que é que ficamos no saco? Ficamos com o número de bolas brancas, que é B, está certo, mas o número de bolas azuis agora no saco já não é A, é sim A menos 1. E, portanto, o número total de bolas no saco será B mais A menos 1. O que é que isto interessa? Isto interessa porque vai nos ajudar a calcular a probabilidade de B sabendo A. Vamos lá ver. Qual é a probabilidade de sair uma bola branca sabendo que saiu uma azul? Ou seja, neste caso aqui, é o número de bolas brancas no saco, ou seja, B, sobre o número de casos possíveis, sobre todas as bolas que estão no saco, sobre B mais A menos 1. Isto é que é a probabilidade de B sabendo A. Já temos este acontecimento e agora vamos então ver o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E sabemos que isto é igual a 1/3. Portanto, continuando esta equação, temos então que 3B é igual a B mais A menos 1 e sabendo que queremos isolar o A, ficamos com 2B mais 1 igual a A. Porque é que queremos isolar o A? Porque queremos calcular o número de bolas azuis no saco inicialmente.
E esse foi sempre a quantidade A até porque nos diziam na sugestão. Ora então, sabendo isto, como é que provamos que o A é um número ímpar? Ora, o A é igual a 2B mais 1. O B é um número que pertence aos naturais, é um número de bolas, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Qualquer número multiplicado por 2 é par. E, consequentemente, qualquer número par somado a um número ímpar é ímpar. Logo, A é ímpar. Fica então concluída a resolução da 3.1. Na pergunta 3.2 diz agora que se alterou a constituição inicial do saco e que neste estão agora 8 bolas azuis e 7 bolas brancas. Pretende-se colocar todas estas bolas em 10 caixas numeradas de 1 a 10, de tal forma que cada caixa com o número par tenha pelo menos uma bola azul, cada caixa com o número ímpar tenha pelo menos uma bola branca e cada caixa tenha no máximo 2 bolas. Nestas condições, de quantas maneiras diferentes podem ficar colocar as bolas nas 10 caixas? Portanto, o que é que nós temos? Temos 8 bolas azuis e 7 bolas brancas. Temos então um total de 15 bolas. E agora temos então as 10 caixas numeradas de 1 a 10. Dizem então que cada caixa com o número par vai ter uma bola azul. Portanto, bola azul, bola azul, bola azul, azul e azul. E dizem que cada caixa com um número ímpar vai ter uma bola branca. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. E depois, cada caixa tem no máximo 2 bolas. Quantas bolas é que faltam atribuir ou colocar? Portanto, faltam colocar 3 bolas azuis e 2 bolas brancas. Portanto, faltam colocar 5 bolas. O que é que eu estou a fazer? Eu estou primeiro a sentar, a dispor as bolas na sua posição obrigatória, para então as que sobram e as que podem aqui alterar o esquema, contar a forma que elas se podem movimentar. E é isso que nós vamos agora ver. Então eu tenho 3 bolas azuis e tenho 10 caixas para pôr estas 3 bolas azuis. O que é que significa? Que eu vou nas 10 caixas escolher 3. Vou escolher 3 para quê? Para colocar as bolas azuis. Pode ser, por exemplo, na 2, na 3 e na 5. Isto eu estou simplesmente a simular uma maneira de ficarem as bolas nas 10 caixas. Mas estou a pensar como é que eu as posso dispor todas. E depois disto falta-me sentar ou colocar ou dispor as bolas brancas que faltam nas restantes caixas. Porque eu já não posso escolher agora as 10. Eu já só posso escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu a estas 10 combinações 3 a 3 vou multiplicar 7 combinações 2 a 2. Eu das 7 caixas que faltam vou colocar 2 bolas brancas. E portanto, estas são todas as maneiras diferentes de ficarem colocadas as 15 bolas nas 10 caixas. Este resultado dá 2520 maneiras diferentes. Portanto, o resultado é a linha B, a resposta certa.
Mas perguntar-me-ão, não poderíamos fazer ao contrário? Não poderíamos primeiro, nas 10 caixas, escolher duas caixas para sentar ou para dispor ou para colocar as 2 bolas brancas e depois, nas 8 caixas que restavam, escolher 3 lugares? Sim, dá exatamente o mesmo resultado. E isto é uma das propriedades do triângulo de Pascal. Obrigada por teres assistido. Já deixaste o teu gosto? Então, de que estás à espera? O teu feedback é importante para nós. Não te esqueças também de subscrever o canal e de ativar as notificações para que possas sempre estudar connosco. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente, eleva o teu desempenho.